Para compor a mesa de honra desta abertura solene, convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, anfitrião deste evento, pelo governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes. Convidamos ainda para compor a mesa o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Carlos Andréa Mariane Bittencourt. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Cristiane Neves Procópio Malar. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, juiz de direito João Ricardo dos Santos Costa. O presidente da Associação Mineira do Ministério Público, o procurador de Justiça Nédens Ulisses Freire Vieira. O presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, juiz federal Ricardo Machado Rabelo. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Haddad, palestrante convidado desta noite. O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Celso Garcia. O vice-presidente da FIENG, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, José Fernando Coura, neste ato representando o presidente da FIENG, Olavo Machado Júnior. E convidamos ainda o presidente da Anglo-American Minério de Ferro Brasil, instituição parceira deste congresso, o senhor Paulo Castellari. Registramos ainda as presenças do Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Antônio Cérvulo dos Santos, do ex-presidente da AMAGES, desembargador Carlos Augusto de Barros Levenhagem, dos vice-presidentes da AMAGES que compõem a atual diretoria: juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, vice-presidente administrativo, vice-presidente de saúde, juiz Maurício Torres Soares, vice-presidente sociocultural esportivo, desembargador Tiago Pinto. E também agradecemos as presenças dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membros da diretoria executiva da AMAGES, do Conselho Deliberativo e Conselho Gestor de Saúde, assim como dos demais membros, diretores e magistrados da capital e interior, demais autoridades civis, militares, operadores do direito, senhoras e senhores. Convidamos todos, por gentileza, para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
O primeiro Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária tem como objetivo promover o aperfeiçoamento das atividades do Judiciário nesta área de atuação. O evento, que faz parte das comemorações dos 60 anos da AMAGES, terá a participação de especialistas de todo o país discutindo os reflexos econômicos, ambientais e sociais da mineração em Minas Gerais, em função da crescente demanda judicial envolvendo a questão minerária. A AMAGES agradece o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Anglo American Minério de Ferro Brasil, a Anglo Gold Ashanti Brasil, ao Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM e também a CRD Seguros. Neste momento, ouviremos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, anfitrião deste evento. Boa noite, senhores e senhoras. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados Mineiros da AMAGES, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, em nome de quem cumprimento todos os juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras aqui presentes. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em nome de quem cumprimento todos os servidores, secretários do Poder Executivo, senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Dalclévia Lopes, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares estaduais e municipais aqui presentes. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Dr. Carlos André Mariani Bittencourt, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssima senhora Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malardi, em nome de quem cumprimento todos os defensores públicos aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor João Ricardo dos Santos Costa, juiz de Direito do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Mineira do Ministério Público, procurador de Justiça Nédens Ulisses Freire, senhor presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, juiz federal Ricardo Machado Rabelo, excelentíssimo senhor ex-ministro da Fazenda e do Planejamento Paulo Haddad, palestrante convidado desta noite. Senhoras e senhores, nada será como antes é uma expressão de uso corriqueiro que ganhou ênfase especial na canção de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Mas hoje é preciso falar do nada será como antes, para abordar um tema importante e muito sério da realidade brasileira, principalmente de Minas Gerais, a exploração minerária. O desembargador Herbert Carneiro, presidente da AMAGES, é natural de Conceição de Mato Dentro, cidade próxima da Serra do Cipó, cartão postal do Estado. O município de Conceição e vários outros já sentem as consequências da mineração. O aparente desenvolvimento econômico, com geração de emprego, valorização de propriedades e incremento do comércio, escamoteia a outra face da questão, a degradação ambiental, humana e social. Notícias dos jornais já deram visibilidade para os problemas gerados nesta região mineira, cuja exploração foi iniciada recentemente, entre eles o aumento da violência e da criminalidade. Famílias tradicionalmente acostumadas a uma vida pacífica passaram a conviver com o medo. Muitos trabalhadores de várias regiões do país são contratados e, quando demitidos, acabam se fixando no local de forma desordenada, instaurando-se um quadro de pobreza e de marginalização. A história se repete. Belo Horizonte e região metropolitana também estampam os efeitos da exploração predatória. A mesma situação é comum em várias outras partes do país e do mundo. Historicamente,
Os países mais ricos e os detentores da força e do capital exploraram recursos naturais e mão de obra nos mais diferentes rincões do planeta. O preço dessa ambição já estão sendo percebidos. Ainda que alguns aleguem tratar-se de fenômenos naturais, sabe-se que as alterações do clima são consequências da ação predatória do homem. Convivemos com a crise hídrica, o desmatamento e outros graves problemas ambientais, que são, regra geral, resultado da intervenção desordenada do homem. Se atentarmos para vários pontos do planeta, as notícias mostram profundos problemas ambientais e sociais, guerras incessantes que resultam de interferências equivocadas do passado. O drama do continente africano é um exemplo disso. Sendo assim, é de extrema relevância este congresso. A abordagem da exploração minerária é essencial para se encontrar saídas sustentáveis do ponto de vista humano, social e econômico. Os homens públicos de hoje serão cobrados pelas novas gerações e a nossa resposta precisa ser amadurecida, responsável e também urgente. Por isso, é elogiável a iniciativa da Magis, com a participação de especialistas no assunto, de forma a elucidar a questão. O importante é ter desenvolvimento econômico com responsabilidade social e ambiental, resguardando-se a necessidade de preservação da vida e o do planeta. Parabenizo os desembargadores Herbert Carneiro e Tiago Pinto, presidente e vice-presidente da Magis, por promoverem este encontro e esta discussão fundamental. Já existem pensadores alertando para um modelo econômico imposto que prioriza números e lucros em detrimento de uma vida harmônica. Entre eles está o francês Latouche. Ele é o economista, filósofo, teórico do decrescimento feliz, da abundância frugal, que serve para construir uma sociedade solidária. Latouche critica as dinâmicas do capitalismo forçado que alarga a distância entre aqueles que conseguem manter o poder econômico e aqueles que dele são excluídos. É por isso que, segundo o pensador, o decrescimento seria garantia e compensação de uma qualidade da vida humana que pode ser estendida a todos. Não temos uma resposta. Sabe-se apenas que o sistema em vigor é excludente, gera violência e criminalidade. Construir novos modelos para o aproveitamento dos recursos naturais e para o desenvolvimento econômico é uma exigência que não pode ser mais desconsiderada. Juntos, podemos encontrar alternativas que tragam mais paz, bem-estar e esperança. Muito obrigado, senhores. Para a abertura oficial deste primeiro Congresso Mineiro sobre exploração minerária, convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a Magis, desembargador Herbert Carneiro. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, inicialmente eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo apoio dado a esse evento, por abrir as
portas do Judiciário Mineiro, em especial desse Tribunal de Justiça, para acolher esse evento na sua abertura, fazer o registro da alegria de tê-lo presidente do nosso Tribunal de Justiça, fazendo história e quebrando paradigmas, com a visão sempre de aprimoramento do Judiciário Mineiro. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, doutor Fernando Pimentel, a quem eu agradeço pela honrosa presença e a deferência de estar aqui conosco, fazendo também um registro de justiça a Vossa Excelência, que inicia o governo de Minas e inicia o seu governo fazendo uma interlocução permanente com o presidente do Tribunal de Justiça, com a Associação dos Magistrados, sempre com uma visão republicana e uma postura de estadista, visando o aprimoramento do Judiciário Mineiro. Nosso parceiro de longa data, honrado deputado e presidente da Assembleia Legislativa, líder, deputado Adal Kleber Lopes, que também tem se mostrado um parceiro permanente do Judiciário, ainda hoje, sob a sua eficiente liderança, deu mais mostras da parceria e da importância que dedica ao Poder Judiciário Mineiro por fazer aprovar um projeto de suplementação orçamentária fundamental para a sobrevivência do nosso Poder Judiciário, aprovado em prazo regimental, como acertado com o presidente do Tribunal de Justiça. Fica aqui, mais uma vez, o nosso registro e a nossa gratidão, cumprimentando a Vossa Excelência. Eu cumprimento a todos os deputados estaduais aqui presentes. Ilustre Procurador-Geral de Justiça, doutor Carlos André Mariane Bittencourt. Ilustre Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malar. Nosso ilustre presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, que nos honra com a sua presença, nosso líder nacional, doutor João Ricardo dos Santos Costa. Muito obrigado pela honrosa presença. Nosso parceiro de luta, presidente da Associação Mineira do Ministério Público, procurador de Justiça, Nédens Ulisses Freire Vieira. Também parceiro de luta, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, juiz federal Ricardo Machado Rabelo, um idealista do Tribunal de Minas, e que, com certeza, em breve nós teremos nosso Tribunal Federal. Nosso eminentíssimo ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Haddad, palestrante, ilustre convidado dessa noite, a quem também eu penhoradamente agradeço e confesso emocionado de ver Sua Excelência, o entusiasmo, porque tive contato pessoal com Vossa Excelência para que essa noite acontecesse e Vossa Excelência nos brindasse com seus conhecimentos, e marcou-me o entusiasmo de Vossa Excelência no acatamento ao nosso convite. Ilustre senhor diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, doutor Celso Garcia. Ilustre vice-presidente da FIENG e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, doutor José Fernando Coura, também apoiador desse evento, entusiasta da causa. Ilustre presidente da Anglo-América Minério de Ferro Brasil, instituição parceira desse evento, a quem também agradeço, doutor Paulo Castellari. Meus caros magistrados de Minas Gerais, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, servidores do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo aqui presente. Meus senhores e minhas senhoras, a iniciativa da Associação dos Magistrados Mineiros de promover
de maneira inédita e pioneira esse Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária, que esperamos seja o primeiro de um debate transparente e permanente, nasceu da crescente demanda judicial envolvendo a questão minerária e seus reflexos econômicos, sociais e ambientais em Minas, aliada à premente necessidade de aperfeiçoamento das inúmeras atividades do Judiciário, entre elas, com destaque, a boa qualidade da prestação jurisdicional, uma das nossas prioridades à frente da gestão da Associação dos Magistrados de Minas Gerais. No mundo complexo e dinâmico em que vivemos, com destaque para o sistema de justiça, porque esse evento tem destinação ao sistema de justiça, o aprimoramento e a formação continuada são instrumentos indispensáveis para enfrentar os conflitos e apresentar soluções justas e adequadas para a sociedade. O debate jurídico da questão minerária não se restringe somente, como se pode imaginar, aos aspectos ambientais, sempre associados ao tema, mas de maneira ampla a todos os desdobramentos dessa importante atividade econômica que faz de nossa Minas Gerais o mais importante estado minerador do país, com extração de mais de 180 milhões de toneladas ano de minério de ferro. Minas é responsável por mais de 50% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios em geral. A atividade está presente em mais de 400 municípios mineiros, onde estão localizadas 40 das 100 maiores minas em operação em todo o país. Diante de tal relevância e magnitude, o objetivo deste congresso é promover o aprofundamento do debate de um tema que, sabidamente, ainda é escasso no campo doutrinário e ainda não tem uma jurisprudência totalmente consolidada. Além de permitir o encontro e a troca de experiência entre magistrados e outros operadores do direito. Em resumo, o objetivo maior é o estreitamento das relações entre os diversos participantes, visando a consolidação de um diálogo construtivo diante dos enormes desafios apresentados pela atividade minerária. Nossa intenção é provocar não só o debate entre magistrados, mas também promotores de justiça, advogados, defensores públicos e especialistas na matéria, com o temário mais abrangente possível, desde o marco regulatório até a exaustão da atividade, com especial atenção para a mediação no conflito minerário. Vamos colher informações e dados de especialistas sobre o assunto e promover oficinas para qualificar o sistema de justiça no tratamento dessa matéria. Temos hoje inúmeras ações judiciais envolvendo a questão, desde demandas na Justiça do Trabalho, socioeconômicas, ambientais, tributárias e agrárias. Enfim, o direito minerário demanda intensamente o judiciário em uma área que ainda lhe é pouco conhecida. A título de informação, temos hoje 140 das 296 comarcas de Minas Gerais envolvidas, direta e indiretamente, na questão atinente à exploração minerária. Provocar esse grande debate se faz necessário para que os operadores do sistema de justiça estejam mais preparados para enfrentar todas as demandas resultantes dos efeitos desta atividade. É nosso dever buscar ininterruptamente a excelência do sistema de justiça. E, para isso, carecemos, senhor governador, como já tive a oportunidade de mais de uma vez dizer a Vossa Excelência, precisamos de parcerias do governo do Estado de Minas Gerais, no sentido de nos oferecer ao Poder Judiciário de Minas suporte técnico de geólogos, engenheiros e outros profissionais,
para que os magistrados possam decidir com mais segurança. Iremos debater o tema à luz da legislação vigente e das propostas em discussão no Congresso Nacional, detalhando os direitos e os deveres de empresas de mineração quanto ao acesso e uso da terra, disciplinando a possibilidade de desapropriação mediante o pagamento de justa indenização. Em sendo assim, quase sempre, o sistema de justiça é acionado para a solução dos conflitos. Daí a importância desse evento e do temário nele posto ao debate. Com seu grande potencial geológico, o Brasil tem todas as condições de reafirmar sua posição de protagonista mundial da mineração. Diante desse cenário, a importância do sistema de justiça se destaca, principalmente no momento em que se discute o marco regulatório da mineração, contribuindo para a busca da paz social e pela estabilidade das relações jurídicas nesse particular. Não podemos nos omitir na tratativa desse tema. Como em outros ramos do direito, o papel do judiciário aqui é justamente pacificar as relações estabelecidas entre os diversos interessados, promovendo o reconhecimento de direito e as compensações pertinentes. Hoje, dizem, mais importante do que a licença ambiental é a licença social, segundo a qual a maior demanda e o maior desafio é promover o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a justiça socioambiental, de maneira concreta, efetiva e com resultados duradouros nos aspectos econômico e social. Com seu sentido de missão, o sistema de justiça tem que estar devidamente qualificado para o enfrentamento das grandes questões minerárias. Esse é o grande desafio do presente, sempre com o objetivo de buscar o equilíbrio racional entre a atividade econômica e as conquistas sociais que dela possam ser auferidas. Finalmente, desejamos boas-vindas a todos os participantes desse congresso. Agradecemos a todos pelas honrosas presenças com votos de pleno êxito nesse evento. Muito obrigado. Gostaríamos ainda de registrar a presença do vice-presidente sênior da Anglo Gold Ashanti, senhor Elcio Guerra, também instituição parceira deste congresso. Convidamos agora o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para a sua saudação aos participantes deste primeiro Congresso Mineiro sobre exploração minerária. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ser brevíssimo, para não atrasar mais ainda o evento, já que essa primeira meia hora a culpa é minha, cheguei mais tarde. Peço perdão a vocês pelo atraso da agenda e também para não tirar tempo da aula que vai proferir aqui meu colega economista, professor, querido amigo Paulo Haddad. Aula magna, como costumam ser todas as aulas que o Paulo Haddad profere. Então, mas antes de ser brevíssimo na saudação, peço licença para registrar as presenças e saudar os amigos e parceiros que estão aqui na mesa, começando pelo presidente do Tribunal de Justiça, estimado amigo Pedro Bittencourt, o nosso organizador do evento, também amigo Herbert Carneiro, presidente da Mages, e aí cumprimentar nas pessoas do desembargador Pedro e do Herbert Carneiro, todo o corpo judiciário aqui presente, juízes, juízas, desembargadores. Da mesma forma, cumprimentar com carinho o deputado Adão Clever Lopes, nosso parceiro, presidente da Assembleia Legislativa, e os deputados estaduais aqui presentes, Gil Pereira, Arlen Santiago, Cássio Soares está ali, Antônio Casarantes, espero não ter esquecido nenhum, está ali o Arlen. Estimado amigo Carlos André Mariano Bittencourt, também Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, a nossa companheira Cristiane Malar, Defensora Pública do Estado, nosso amigo Ricardo Rabelo, presidente da Associação dos Juízes Federais, nosso convidado de outro estado, o juiz de direito João Ricardo Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados, da AMB, caro amigo Nédens Ulisses, procurador de Justiça, presidente da Associação Mineira do Ministério Público, na pessoa então do Nédens também e do Carlos André, saudar os promotores e procuradores que participam do evento. Já mencionei o amigo Paulo Haddad,
também amigo José Fernando Coura, vice-presidente da FIENG, o nosso diretor do DNPM, Celso Garcia, e o Paulo Castellari, presidente da Anglo-América, na pessoa de quem cumprimento também os demais promotores e apoiadores do Congresso. Só para compartilhar com vocês 2 sentimentos. Primeiro, um sentimento de alegria muito forte por ver aberta essa discussão sobre exploração minerária aqui, nesta casa e sob a égide competente da AMAGES, né? Então, portanto, anfitrionada pelo Poder Judiciário, né? Abençoada pelo Poder Judiciário, com a organização da AMAGES e com a participação, evidentemente, do Ministério Público, das entidades que representam as empresas que participam, enfim, do mundo minerário e do mundo judiciário envolvido nessa questão. Alegria porque tardava já abrir a discussão dessa forma, né? De forma focada, de forma dirigida, para que a gente enfrente um dos maiores problemas que nós temos hoje, que é como conduzir essa questão em Minas Gerais, né? Eu costumo dizer, de forma, enfim, um pouco jocosa, mas verdadeira, que o nosso estado se chama Minas Gerais, não é Fazendas Gerais, nem Fábricas Gerais. E isso não é por coincidência, isso tem a ver com a nossa vocação, com a nossa história e com a nossa composição socioeconômica. Nós somos mineiros. Aliás, é o único estado do Brasil que tem na sua denominação uma profissão, não é? Bem, nós não somos fazendeiros, nem operários fabris, nós somos mineiros. Então, tratar a questão das minas, da exploração minerária, com o foco central da preocupação da nossa sociedade, da sociedade de Minas Gerais, é fundamental. E isso foi feito já de outras formas, mas não com essa determinação que eu acho que a AMAGES promove aqui. Então, de maneira extremamente segura, com a condução apropriada, nós vamos ter oportunidade de discutir os principais temas. E vamos fazê-lo numa conjuntura que exige de nós prudência, cautela, claro, compromissos como nós temos com o meio ambiente, com as questões trabalhistas, mas uma extrema prudência, porque nós vamos lidar com a questão, uma das principais commodities do Brasil, que é das principais commodities produzidas pelo setor mineral, em que o preço internacional caiu fortemente nos últimos anos. Nós já tivemos minério de ferro a $160 a tonelada, hoje mal passa de $50, é isso, Coro? E nós vamos discutir a CEFEM, nós vamos discutir o Código de Mineração, nós vamos discutir todas as condicionantes ambientais absolutamente necessárias para a exploração das minas neste contexto, né? Então vai exigir de nós como disse aqui o presidente da AMAGES e também o Dr. Pedro Bittencourt, uma racionalidade muito grande, né? Como diria no interior de Minas, medir bem a água e o fubá para não desandar o nosso angu. E o nosso angu é Minas, não é? Nós temos que tratar disso com muito carinho. Mas então eu vejo com muita alegria. E, finalmente, um sentimento, além do sentimento de alegria, de esperança muito grande. Porque eu acho que essa harmonia que a gente tem conseguido, e não é mérito de ninguém especificamente, mas essa harmonia que a sociedade mineira tem conseguido entre o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, e aí o judiciário eu estendo também o Ministério Público, essa parceria e também com o setor privado, cria um ambiente necessário para nós fazermos essa discussão de forma serena, de forma madura, de forma isenta e chegarmos a um bom resultado. Então a minha esperança é que esse ambiente, esse clima que a sociedade mineira nos proporcionou, criou, nos conduziu a ele, seja anunciador de boas novas, né? Que nós tenhamos aí nos próximos anos atividade minerária bem regulada, mas também racionalmente disposta, de forma que todos saiam ganhando no final. Enfim, queria cumprimentar muito o Herbert, o Pedro, o Paulo Castellari que promove, e lamentar, pedir licença, eu vou ter que sair por motivos de agenda, lamentar não poder assistir a aula do professor Paulo Haddad. Muito obrigado a vocês, bom trabalho.
Agradecemos as presenças das autoridades da mesa de honra e as convidamos a tomar assentos nos reservados deste auditório para assistirem à palestra de abertura. Pedimos, por gentileza, que o ex-ministro Paulo Haddad permaneça na mesa.